Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Mike, nosso podcast número 14. Hoje é um domingo, dia 24 de outubro de 2021. Esse ano desgraçado, mas que não tá sendo tão desgraçado assim. E bom, esses dias eu andei pensando na minha relação com a música. A música sempre foi uma coisa que foi introjetada na minha vida de uma maneira meio que especial. Meus pais sempre gostaram de música. Do meu pai ele deriva toda uma questão do sertanejo, raiz, né, todas aquelas coisas. E minha mãe me introduziu, além dos filmes, né, toda a cultura de... Oh, filha da puta, passando na rua. Mas sim, acabou de passar um carro aqui. Sempre passa alguma merda, né? Mas enfim, a minha mãe, além dela me introduzir na cultura do gênero terror, né, na cultura pop ali. Quando eu era criança eu assistia filmes de terror, ali, os clássicos como Chuck, Sexta-feira 13. Com 6 anos de idade eu já assistia filmes de terror. E eu sou apaixonadaço por filmes de terror, pelos clássicos ali dos anos 80, 90, enfim. Mas a questão é música, né? A minha mãe também influenciou bastante a minha formação cultural. Quando eu era criança eu ouvia muitas músicas, né, que ela ouvia também. Eu era muito influenciado ali pelas bandas dos anos 80 e 90 com bandas como Pet Shop Boys, A.H.A., New Order, Tears for Fears, enfim, essa porrada de bandas aí dos anos 80 que eu gosto muito. E as boy bands, né, cara, hoje eu não tenho tanta vergonha de falar que eu gosto das boy bands dos anos 80 e 90, dos anos 2000 também, na verdade, né. E cara, Backstreet Boys, NSYNC, é muito bom, velho. E a minha relação com música, ela vai tão longe que eu escuto desde pop, das boy bands dos anos 80 e 90, até death metal, que é uma coisa que eu fui descobrir ali por volta dos meus 14, 15 anos de idade, né? Na verdade, a minha relação com a música, ela começou com o pop. Ela começou com o pop, o new wave ali dos anos 80, quando eu era criança, né? Depois, mais pra frente, fui descobrir um pouco do hip hop, né? Que aliás eu gosto também de hip hop até hoje. E é uma coisa que pode parecer estúpida, mas antes eu tinha um certo receio, sabe? É aquela coisa da dualidade estúpida da vida, né? Que ou é 8 ou é 80, né? As pessoas falavam, mas se você gosta de rock, você não pode gostar de hip hop. E cara, eu sempre peguei coisas da cultura norte-americana, né? Eu nunca gostei muito das coisas, das produções brasileiras e tudo mais. Ainda quando eu era criança e não entendia, criança e adolescente, né, e não entendia muito de inglês, ainda assim eu gostava mais do que a gente tinha do exterior do que a gente tinha aqui no próprio Brasil. Claro que no Brasil tem artistas excelentes, bandas excelentes, né, mas, cara, eu sempre curti mais coisas do exterior. Aí foi passando o tempo, eu fui aprendendo um pouco mais de inglês e realmente, hoje eu consumo muito mais conteúdo estrangeiro, e eu não vou falar somente norte-americano, sim, é a maioria, mas cara, eu gosto de bandas alemãs, bandas francesas, bandas finlandesas, bandas italianas. Então eu acho que o mundo aí, a cultura tem muita coisa para oferecer pra gente ficar preso somente ou brasileiro ou norte-americano, sabe? Eu acho que tudo na vida, né? Se você ficar preso somente às coisas que as pessoas impõem que você faça, ou é X ou é Y, eu acho que é uma merda, né? E a minha relação com a música, eu acho uma coisa extremamente essencial na minha vida, né? Esses últimos 10 dias eu não tenho ouvido muito música e, cara, eu me sinto extremamente mal, eu me sinto extremamente, sei lá, como se faltasse algo pra mim, como se estivesse faltando ali uma parte de mim, porque a música ajudou a formar quem eu sou. A música é uma coisa muito importante na minha vida. E desde sempre eu tenho essa relação, né, de ouvir de tudo, mas de tudo que eu goste. As pessoas costumam falar, eu sou eclético, por gostar de várias coisas. As pessoas confundem eclético com gostar de tudo. Cara, você pode ser eclético, mas eclético seletivo? Sim, você pode, você não é obrigado a gostar de tudo. Porque as pessoas falam, mas você não gosta, por exemplo, de, sei lá, pagode, e você fala que você é uma pessoa eclética? Sim, eu sou uma pessoa eclética. Eu gosto de pop, eu gosto de rock, eu gosto de menos o punk, mas quase todas as subvertentes dentro do rock. Então sim, me considero uma pessoa eclética. Eu sou apaixonado por indie, né? Indie britânico ali.
é o Britpop, né? E Britpop, na verdade, foi popularizado ali, o indie rock, na verdade, por bandas como Arctic Monkeys, The Verve, essas bandas desse estilo aí que eu gosto pra caramba, né? Stereophonics, mas enfim. E eu tava pensando essa semana como era ouvir música antes do Spotify. E o legal da gente que é da década de 90, 94, 93, até 91 que seja, é que a gente acompanhou vários processos, né? A gente acompanhou o processo evolutório de várias coisas. Por exemplo, tinha o Walkman, que era fita cassete, depois veio o Discman, depois MP3 Player, MP4, que já era um reprodutor de vídeo também, .mpeg, e aí depois vieram tudo isso integrado nos smartphones, né, cara? E falando de smartphone também, a gente que é dos anos 90, a gente pegou ali a época em que os smartphones, os celulares, né, eram para fazer ligação, somente isso, né, o máximo que tinha de tecnologia ali avançada, sofisticada, era um celular ter Bluetooth, e hoje em dia já é uma coisa ultrapassada, né, que ninguém utiliza mais. Hoje em dia, se você quer enviar um arquivo para alguém, você utiliza o WhatsApp ou, enfim, antigamente o Bluetooth era uma forma de transmissão de dados, né, muito utilizada também. Eu lembro que por volta de 2000, pelo menos pra mim, foi por volta de 2007 a 2009, ele utilizava bastante o Bluetooth. E a gente conversava por mensagens de texto, né, mensagens de SMS, no qual os pacotes eram uma merda, porque vinham contado o tanto de SMS que você podia enviar pra alguém. Era uma coisa extremamente esdrúxula, né. Mas, cara, ouvir música antes do Spotify era uma coisa que sempre havia um meio. Sempre haviam maneiras, sempre haviam jeitos de você fazer. Eu tenho guardado, aliás, até hoje, muitas fitas, né, que eu gravava no rádio. E, aliás, esse é um dos motivos que me fez querer me formar em rádio e TV, parte de locução, porque eu sempre fui apaixonado por rádio, por música, né, por comunicação. E, querendo ou não, a gente vem de uma era, pelo menos quem nasceu ali em 90 e pouco, 94... que a internet não foi popularizada quando a gente era jovem, quando a gente era criança. Então os meios de comunicação, eles eram diferentes, né? Eram outros meios de entretenimento, outros meios de comunicação. Então era tudo muito diferente, né? Antes desse boom tecnológico, né? Desse boom dos streamings que a gente tem hoje, né? Porque hoje, se você quer assistir um filme, você abre um catálogo virtual ali na sua frente, no seu celular, ou na sua TV, ou no seu computador, e você tem uma infinidade ali de milhares de coisas para você assistir, para você consumir. Antigamente não, cara. Antigamente ou você gravava ali um filme da TV, ou você assistia um filme da TV e gravava ele, e depois assistia via VHS, né? Ou você ia numa locadora, alugava VHS ou DVD, né? O DVD foi uma coisa que revolucionou todo um conceito ali, né? Um CDzinho, um disquinho que tinha informações ali, tinha filmes, né? Que até então era popularizado o CD ter músicas, né? Você ouve músicas no CDs, comprava CDs originais. Aliás, eu gosto de colecionar CDs até hoje. Tem alguns CDs que eu tenho os lacrados aqui. Podem me julgar, mas eu tenho a discografia inteira do Legião Urbana aqui. Quando eu trabalhava nas lojas americanas, era muito fácil eu comprar. E acabou que eu consegui, cara, todos os CDs da Legião. Então todos estão lacrados até hoje, porque eu tenho eles em mídia digital, mas eu compro apenas para colecionar mesmo. E o mesmo acontece com filmes, né? Eu tenho muitos boxes de filmes aqui que estão lacrados, porque eu gosto de ter, tá ligado? Então, mas o legal dessa minha geração é que a gente acompanhou a evolução de várias coisas, né? E eu nem posso falar que eu sou rico, porque eu acompanhei a evolução de bastante coisas. Eu tenho bastante coisas, aliás, hoje em dia, né, da nossa geração atual, mas são coisas que eu demorei pra ter, tá ligado? Android mesmo, celular com Android, eu fui ter em 2014, 2015, se eu bem me lembro, né? E pra mim foi um choque, que eu não sabia o que era o WhatsApp, eu não sabia como utilizar essas coisas, eu não fazia ideia do que significava Android e tal. E mesmo que eu tinha uma relação com sistemas operacionais ali, né, que eu sempre gostei de informática, sempre fiz a manutenção dos meus computadores, mas pra mim até então o Android era uma coisa nova, né, e hoje a gente tem
várias mutações do Android, né? Android 7, 9, 10, enfim. E a mesma coisa com câmeras, né? A gente tirava foto ali com as câmeras de rolo fotográfico ali, e hoje em dia é tudo digital, é tudo no celular, né? E até as câmeras profissionais, hoje em dia, elas se tornaram coisas mais sofisticadas, né? Elas se adentraram em um mundo digital, né? Mas enfim, aliás, câmera fotográfica é uma coisa que eu não tenho ainda, porque é uma coisa que ficou extremamente caro na merda do Brasil, coisa que já era caro, cara. A câmera que eu queria comprar, uma T5i, na época de 2017, 2018 ali, ela tava por volta dos R$1.200, e eu já achava caro, né? Falei, vou esperar cair um pouco. Hoje ela tá mais de 2.000, né? Você não acha uma nova ali numa faixa de preço razoável, né? E pra comprar eletrônico usado, cara, eu acho que é meio foda, é meio complicado, né? E cara, essa semana eu estava no trabalho, eu saio às 6 horas, né, agora, horário comercial, graças a Deus. Mas cara, faltavam 5 minutos para a loja fechar e chegaram a típica família brasileira, rica, né, a típica família perfeita, né, os típicos cidadãos de bem. Cara, gente rico nem é gente. Quer dizer, eu não vou generalizar, né? Mas a grande maioria é podre pra caralho. Essa gente não tem noção de que as pessoas que trabalham em comércio, as pessoas, independente, né? Qualquer lugar que as pessoas trabalhem, as pessoas têm vida, cara. E essas pessoas vão, né, em estabelecimentos comerciais pra avacalhar a vida dos outros. Falta 5 minutos pra loja fechar e eles ficam lá, sabe? Lá dentro e cara, não tem noção nenhuma, não tem empatia por ninguém, não tem noção. Essas pessoas simplesmente ficam lá enchendo a porra do saco, tá ligado? E você tem que ser obrigado a servir eles de alguma forma, tá ligado? E isso é uma coisa muito podre, uma coisa que me deixa muito puto da vida, porque a vida do pobre aqui no Brasil, ela é uma merda, né? É por isso que quando o pobre sai do Brasil e, sei lá, ele vai lavar prato em outro país, ele vai ser garçom, ele vai ser qualquer outra coisa em outro país como imigrante, e ele é muito mais feliz que aqui. Por quê? Porque a questão da valorização do trabalho relacionada à qualidade de vida em outros países é muito melhor que aqui, cara. Porque aqui a gente trabalha, a gente não vive bem, a gente não passa bem, tudo é muito caro. E eu não tô falando de coisas supérfluas como mas o cara tá reclamando porque ele não consegue comprar uma DSLR de, sei lá, top. O cara não consegue comprar uma câmera top, não consegue comprar um celular top. Não se trata apenas de periféricos e eletrônicos caros. Aqui no Brasil a comida tá ficando cara, irmão. Você vai comprar qualquer coisa no mercado e a hora que você vê, né, sei lá, você sai com uma sacolinha R$100, velho. E você olha no cupom fiscal de R$100, 49 é imposto, velho. Então é uma coisa que me deixa muito chateado, é uma coisa que eu não vejo mais solução pro Brasil. Mas enfim, uma outra coisa que aconteceu essa semana que eu fiquei muito, sei lá, cara, não faz sentido a vida, tá ligado? Essa semana eu fui abastecer a minha moto e o tanque dela tem 13 litros, né, cara? E há 2 anos atrás, mais ou menos, eu abastecia com R$30 e enchi o tanque da minha moto, tá ligado? Hoje, velho, com R$78 eu consigo encher o tanque da minha moto. Então, sabe aquela história do Tiririca? Pior que tá não fica? Fica muito pior, cara. Teve, em coisa de 2 anos, o valor pra eu encher o tanque da minha moto subiu em R$50, velho, pra você ter uma noção da desvalorização da merda do real. Pra você ver como que a nossa moeda tá extremamente desvalorizada, como que a gente tá numa situação de merda, cara. A gente tá numa situação lixo. E isso é muito revoltante, velho, porque são coisas que são essenciais, sabe? Você ter a gasolina pra você se deslocar, pra você ir pro trabalho, você no mercado comprar as coisas pra você comer, alimentos. Não é mais uma questão de coisas supérfluas, não é mais uma questão de você comprar eletrônicos, comprar coisa chique. Não, cara, é comida, é gasolina, são coisas do dia a dia. Mas enfim, né? Falando em coisas do dia a dia, caralho, hoje eu tô gago, velho. Falando em coisas do dia a dia, eu vi, cara, uma notícia que
que saiu um relatório, né, da Covid e sobre a origem do vírus, né? Claro que não tem uma fonte definida, uma fonte real da origem do vírus, mas uma das hipóteses é que o vírus ele foi criado em laboratório e os conspiracionistas que diziam isso, a gente zoava, devem estar muito felizes, né, cara? Claro que tem muito negacionista, tem muito conspirador aí, muito cara lunático que falou um monte de merda, tem, claro, mas algumas das hipóteses em que o vírus foi criado em laboratório e vazado, sim, pode ser real, cara, porque isso é muito louco, porque o vírus pode ter sido sintetizado, né, em laboratório, e o próprio cara que estava sintetizando ele pode ter se infectado e aí começou essa merda dessa pandemia, né? Mas é muito louco imaginar, né? Porque quem diria que o Covid pode ser que seja uma coisa nível biohazard, né? E dá um medo, cara. Isso dá um medo muito louco do futuro, né? Porque os chineses, eles são muito loucos, velho. Eles não têm muito a noção da realidade ali, né? Pra eles enfim, né? Eu não vou ficar aqui falando mal dos chineses, né? Vai que tem algum chinês escutando aí e fica bravo comigo. Mas eu não tô falando em nenhum sentido ruim. Eu estou falando que eles são muito à frente do tempo e isso acaba dando um pouco de medo na gente, né? É muito Black Mirror isso aí, né? Mas, cara, eu fico com medo, sabe? De vir um vírus novo, um SARS-CoV-3 aí, uma coisa nova que a gente não tenha proteção, que a gente não tenha anticorpo e fuder tudo, tá ligado? Mas enfim, deixa pra lá. Quanto menos a gente pensar nisso, eu acho que é melhor, né? E cara, ontem caiu uma tempestade aqui coisa que eu nunca vi na minha vida, velho. Tempestade de raios, tá ligado? Do nada começou a chover e aí de repente começou, sei lá, cair muito raio. Tipo, eu olhei pela janela, eu via lampejos assim e foi uma coisa que foi muito diferente do comum, tá ligado? Porque era por volta de 1h da manhã e tava claro como se fosse, sei lá, 6h30 da tarde. E eu não tô falando de uma aurora boreal, eu tô falando de claro, de muitos raios, não parava mais, era coisa de meio segundo e ficavam lampejando muitos raios, né? Eu já devo ter comentado que o clima aqui na minha cidade tá muito estranho, porque tá muito desregulado, sabe? A própria natureza, ela não tá mais normal, tá ligado? O ciclo das coisas, ele tá ficando muito diferente, porque aqui na minha cidade, no mesmo dia, pode fazer frio de manhã, calor à tarde, pode cair uma tempestade à noite, e no outro dia amanhecer calor, depois chover. Então aqui tá um negócio muito louco que a gente tem todas as estações, né, todas as formas de clima no mesmo dia. E a previsão do tempo não funciona mais aqui. Então é uma coisa também que eu tenho medo, porque isso na verdade é uma consequência da ação do homem, cara. O homem tá destruindo a natureza num nível que tá desregulando tudo, tá ligado? Calor, toda essa questão da aquecimento global, questão de poluição, toda essa questão de desmatamento, destruição do meio ambiente. A gente pode às vezes achar que os ambientalistas são pessoas chatas, né? A galera que luta em prol dessas causas, né? São pessoas chatas, pessoas frescurentas, mas cara, é uma causa totalmente válida, é uma causa que a gente deveria se preocupar com isso, é uma causa que a gente deveria correr atrás, se tentar mais, tentar fazer o que tá no alcance da gente pra fazer, tá ligado? Mas, sei lá, eu realmente tenho medo porque às vezes as pessoas teorizam muito o fim da humanidade, né? O fim do planeta e tudo mais. E as pessoas teorizam, conspiracionam coisas relacionadas a zumbi e todas essas coisas de vírus, zumbi e tal. Mas, na verdade, eu acho que o fim, ele pode estar próximo, mas por questões ambientais. Eu acho que o ser humano, ele tá chegando num ponto que ele tá destruindo a própria moradia dele. E hora ou outra a natureza vai cobrar isso, já tá cobrando, né? A gente vê com essas alterações de clima, a gente vê com essas alterações de temperatura que as coisas não estão mais ficando tão normais quanto eram. E isso me lembra muito um game que eu joguei
que era derivado inspirado na verdade naquele filme Eu Sou a Lenda, né? Mas no game chamava I Am Legend. Isso, eu acho que é, não. Enfim, eu não lembro o nome do game, velho. Mas ele trazia todo esse conceito de apocalipse, né? Mas de um âmbito mais ambientalista, tá ligado? Tipo, destruíram o planeta Terra, faltava ar, as pessoas não conseguiam respirar e tal, e as pessoas brigavam absurdamente por água, cara. Então é uma coisa muito louca, né? É uma coisa de se pensar, é uma coisa de ficar com medo. E esse game foi flopado pra caramba na época, né? Porque ele veio com alguns bugs ali, falaram que ele queria copiar o The Last of Us. Talvez sim, mas é um game interessante, velho. Se eu achar ele, eu vou deixar na descrição aqui um trailer pra quem quiser jogar, pra quem quiser se interessar, né? E ele tem toda uma atmosfera, assim, de cidade, né? Abandonada e tudo mais. E tem milícias, né? Que matam outras pessoas por água, por alimento e tal. Então, revelou-se que o próprio inimigo da humanidade é a própria humanidade, né? Que vai destruir e tudo mais ali. É um game muito interessante. Mas enfim, faz umas 2 semanas, falando em coisas interessantes, né? Que eu... Aliás, essa semana passada foi o Dia Mundial do Podcast, né, cara? Então eu queria até ter gravado no dia, mas eu ando tão cansado e desanimado dos meus próprios projetos pessoais que eu acabei não tendo tempo de gravar. Mas eu gostaria, porque eu gosto sempre de gravar aqui, eu gosto de falar. Mas enfim, não vamos nos abster. Mas há umas 2 semanas atrás eu reassisti na verdade, né, um filme que eu assisti na infância, em meados de 2005, 2006 ali, que é o Efeito Borboleta, né, cara? E é muito interessante aquele filme porque ele aborda, assim, o rolê da viagem no tempo de uma forma interessante, né? Trazendo todas as questões sobre ramificações de linhas temporais, né? Baseado nas suas escolhas, baseado nas coisas que você poderia ter feito, né? Baseado em pequenos detalhes e coisas que você não fez ou fez e que mudou completamente o rumo da sua vida, né? E não só da sua vida, mas a vida das pessoas que estão à sua volta. E isso é muito louco você parar para pensar que realmente se houvesse a possibilidade de viagem no tempo, você, sei lá, pegar um ônibus errado, um ônibus diferente, implicaria em uma mudança extremamente bruta, né, na sua vida, na vida das pessoas. Pequenas coisas influenciam em coisas ao longo da sua vida toda, né? E isso é muito louco. Eu adoro toda essa questão de viagem no tempo, buracos de minhoca, todas essas questões relacionadas a possibilidades, né? Relacionado a possibilidades, a conspirações. Eu acho uma coisa muito interessante. E cara, de uns tempos pra cá eu andei bastante desanimado, né, com as coisas. Eu tô bastante desanimado ainda, na verdade, né? Mas ao mesmo tempo eu consegui encontrar a gratidão nas coisas. Eu consegui ver o lado... Ô, filha da puta de motoqueiro. Eu sou motoqueiro e ainda assim tem uns motoqueiros... Olha que merda. Tem uns motoqueiros que enchem o saco, velho, com esses escapamentos passando. Mas eu entendo o lado deles, né? Mas enfim, cara, eu consigo ver a gratidão das coisas. Eu consigo ver o lado bom, o lado positivo. Eu tenho tentado trabalhar mais isso. Mas ainda assim eu consigo ver, sei lá, que as coisas não são perfeitas, né? E você tentar se forçar a ser feliz o tempo inteiro enche o saco também, sabe? Você só vê as coisas boas, você fingir que... Não fingir. Por exemplo, eu comecei recentemente um novo trabalho, no qual eu tô gostando bastante, eu tô curtindo bastante, é uma coisa que eu queria fazer já faz tempo. Tô lidando com gerenciamento e organização de estoque de uma loja, né? Uma franquia famosa aqui no Brasil. E cara, eu tava de saco cheio de lidar com pessoas. Tava de saco cheio de trabalhar com atendimento, tava de saco cheio de trabalhar com vendas. Eu queria uma coisa diferente, tá ligado? Eu queria trabalhar com organização, trabalhar em alguma parte operacional de alguma coisa. E eu não sei se Deus, ou o universo, ou as energias cósmicas acabou me ouvindo e rolou, né? Graças a Deus eu consegui um trampo aí pra fazer a coisa que eu queria fazer, que é lidar com gerenciamento, parte operacional de uma loja, no estoque no caso. E cara,
eu sou muito grato por isso, eu sou grato por ter minha família, eu sou grato por ter pessoas ao meu lado, né? Mas ainda assim, eu não posso deixar de ver que existem problemas, existem coisas negativas na minha vida e existem coisas que eu preciso consertar. Isso coisas que eu tenho deixado debaixo do tapete, tá ligado? Então, reconheço as coisas boas da vida, sim, mas ainda assim eu sei que existem coisas ruins que precisam ser consertadas e que não adianta a gente deixar debaixo do tapete e se convencer de uma forma negacionista que você é somente grato a tudo e que não existem problemas. E sim, existem problemas, sempre vão existir problemas. O X da questão é como você vai lidar com eles, né? Mas ainda assim, ser um pouco mais grato pelas coisas que acontecem, as coisas boas, tem sido bom pra mim, mas eu não deixo de pensar que ainda existem coisas ruins, né? E cara, uma coisa engraçada que eu vi recentemente, né? É um padre no Instagram que ele faz um conteúdo meio divertido ali, uns stories engraçados e tudo mais. E cara, é um padre. Isso que eu acho mais sei lá, nonsense. Nonsense não quer dizer que seja uma coisa ruim pra mim. Nonsense quer dizer uma coisa que é, sei lá, diferente e tal. E isso me fez refletir a questão da influência, né, cara? Hoje em dia, todo mundo, quase toda profissão tem que ter influencers, né? Por exemplo, o cara é dentista, ele tem que ser influencer. O cara é advogado, ele tem que ser influencer. Todo mundo tem que ser influencer, caralho. Os caras de academia, né? Os instrutores e tudo mais, sempre tem que ter um cara ali pra ser, na verdade, mulheres, né? Pra serem influencers, né? E cara, será que isso é uma coisa que a gente vai ter que se adequar a essa merda? Porque, sei lá, isso impacta diretamente em questões de profissão, em questões de futuro. Porque pra você ter sucesso com alguma coisa, você tem que fazer essa coisa, você tem que estudar pra isso. E depois você consegue um trabalho nisso e você tem que fazer o seu networking em Instagram, em TikTok, sendo influencer digital. É uma coisa que, sei lá, literalmente enche o saco, tá ligado? Porque não é todo mundo que tem essa mesma disponibilidade, que tem essa mesma paciência e tudo mais. Eu até gravo uns stories falando sobre coisas que eu gosto, filmes, né, pra eu indicar pro pessoal. Mas uma coisa que não demanda trabalho, né? Não demanda setor profissional isso, né? Inclusive aonde eu trabalho hoje em dia, tô trabalhando em uma loja de roupa, né? E cara, a menina que é gerente, ela tem que fazer stories e tudo mais, como se ela fosse uma modelo, como se ela fosse uma digital influencer ali, né? Pra mostrar pras pessoas e tudo mais. E isso é muito louco, né? Pra ver como que os meios de divulgação mudaram, né? Hoje em dia não é mais só divulgação de panfleto, coisa do tipo, né? Não, independente do nicho, você tem que divulgar a internet, você tem que fazer dancinha no TikTok, enfim. Eu não estou aqui para julgar, mas, cara, falando em julgamento, uma coisa que faz muito, mas muito tempo que tá na minha cabeça, que eu até comento com pessoas, né, sobre isso, é questão de recursos humanos, né? E a questão de você sofrer preconceitos pelo sexo, né? Cara, existe sim toda a forma de preconceito, questões de aparência, questão de peso, questão de... Mas, cara, de um tempo pra cá, eu venho observando a questão sexista, né? E é uma coisa até ridícula de se falar, né? Mas todas as entrevistas que eu fiz com homem, eu não passei nenhuma, cara. Por mais que eu tivesse os requisitos pra vaga, por mais que eu tivesse tudo que se precisava pra vaga, bagagem profissional pro cargo, eu nunca passei. E todas as entrevistas que eu fiz com mulher, eu passei. Isso é uma coisa muito bizarra, porque eu vou dar um exemplo bem claro de uma coisa que aconteceu. Teve um certo local que eu entreguei um currículo, foi uma loja de games aqui na cidade onde eu moro. E cara, eu sou apaixonado por games, né? Eu trabalhei com hardware, eu sou formado em hardware, eu já tive videogame, tenho computador, eu mesmo que montei o meu PC gamer e tudo mais. E cara,
não me contrataram. Por mais que eu tivesse experiência com atendimento, experiência com vendas, experiência com tecnologia, experiência com games, enfim, não me contrataram. Na outra semana eu fui nessa mesma loja e tinha uma mocinha trabalhando lá. Mocinha, bonitinha, enfim. E eu fui perguntar sobre um produto específico e ela não soube me explicar, cara. Ou seja, contrataram essa garota pela beleza dela e não pela capacidade de demanda ali do que a vaga ofertava, né? Entender de tecnologia, entender de games. Mas enfim, isso não é culpa da garota. Isso é ruim até pra ela, aliás, né? Isso é uma coisa que é absurdo, cara. Eles contratam pessoas pra explorar a parte física da pessoa. Eles contratam a pessoa porque ela é bonita, porque ela é gostosa, enfim, que seja. E isso acaba sendo ruim para as pessoas que têm a bagagem para estar ocupando aquele cargo, e é ruim para as garotas que entram nessas vagas para serem uma vitrine para esses caras filha da puta. Mas enfim, é uma coisa que eu acho extremamente nojenta, uma coisa que eu acho muito absurdo. E acontece muito, velho. Acontece muito. Teve mais de um lugar que aconteceu isso, de eu ir, fazer a entrevista, ter os requisitos e não ser contratado, e eu ver que uma mulher conseguiu a vaga. Então eu acho que é uma coisa nojenta ali. E tá enraizado na cultura brasileira, tá enraizado na cultura do assédio, na cultura do exibicionismo, né? Mas enfim, falando em cultura, cara, o brasileiro, ele tem a cultura do sextou, né? A gente aguarda a semana inteira para chegar a sexta-feira, o final de semana que seja, para fazer o quê? Para se divertir, para curtir com os amigos, então. Mas em período pós-pandemia, eu não acredito que a pandemia acabou ainda aqui no Brasil. Eu acho que vai continuar, mas ainda num período pós-pandemia, a cultura do sextou no Brasil, ela tá passando dos limites, cara, porque os brasileiros estão ficando muito, muito loucos, velho. Aqui na minha cidade, por exemplo, a gente passa em frente a barzinhos de jovens, né, e tudo mais, e, cara, tá lotado, tá ligado? Tá ligado? A coisa de ocupar quarteirão, assim, de mesas e tudo mais, e, sei lá, centenas de pessoas, todo mundo sem máscara, tá ligado? Ninguém tá nem aí mais pra essa porra dessa pandemia. Então, a cultura do sextou no Brasil tá uma cultura bem suicide, tá ligado? A galera não tá mais se importando muito com isso, a galera não tá mais nem aí com isso. E, cara, dirigir aqui na minha cidade tá um inferno, velho. Tá um inferno, já era ruim, tá ligado? Agora parece que piorou. Era uma cidade que as pessoas são muito estúpidas, tá ligado? A questão de virar e não dar seta, a questão de querer ultrapassar, a questão de passar na frente, a questão de querer tirar vantagem do outro. Tá ficando uma coisa horrível, velho. Então, desanima. E eu gostava muito de dirigir, né? Eu gosto muito de pegar a moto, dar um rolê, dirigir, curtir a vibe, curtir a vista ali, curtir o vento na cara. Mas é uma coisa que ultimamente tá extremamente estressante. Todo dia aí de volta do trabalho é uma coisa estressante, velho. Porque ninguém respeita mais. Eu não sei o que aconteceu com as pessoas, se foi por conta da pandemia, né? As pessoas pensam, pô, quase morri, então agora eu vou meter o louco mesmo e foda-se. Mas enfim, isso desanima. Outra coisa que desanima bastante também de fazer as coisas é a realidade atual, né? A própria realidade atual que a gente vive desanima a gente de fazer as coisas. Cara, eu ultimamente me considero um amigo de merda, tá ligado? Me considero um amigo merda, um amigo ruim, porque as pessoas me chamam pra fazer as coisas e eu simplesmente não faço, eu simplesmente não vou, tá ligado? Eu não tenho vontade de conversar com ninguém, eu não tenho vontade de fazer nada com ninguém e sei lá, eu me considero um amigo péssimo porque alguns amigos me mandam mensagem e eu deixo eles no vácuo, tá ligado? Mas não é por mal, é por questão de, sei lá, desânimo, cansaço, depressão, eu não sei, talvez. Eu simplesmente não tenho vontade de fazer as coisas, tá ligado? Não tenho vontade de fazer as coisas que eu gostava de fazer, jogar um videogame, assistir um filme. Eu simplesmente não tenho vontade de fazer nada, tá ligado? E eu acho que toda a situação socioeconômica que a gente está envolvido, né? Toda
ambiência que está em volta da gente influencia diretamente no ânimo que você tem da vida, né? No ânimo que você tem de fazer as coisas. E talvez ser um amigo ruim, eu não sei, talvez não seja culpa das pessoas, né? As pessoas estarem ausentes ultimamente, né? Eu estar ausente ultimamente, talvez não seja culpa minha, talvez seja culpa de uma junção de coisas que está acontecendo na minha vida. Mas enfim, hoje eu me alonguei um pouco, né? Esse registro audiobiográfico está um pouco longo. E eu tenho consumido mais podcasts. Tem um podcast que eu gosto bastante que chama Podcast Falando Sozinho. Eu acho bem interessante o conceito. Aliás, é um dos podcasts que eu me inspirei para estar fazendo o podcast do Mike. E um dia eu gostaria de trocar uma ideia com ele, porque ele parece ser um cara muito interessante, esse cara do podcast Falando Sozinho. Mas enfim, se alguém chegou até aqui, dá um like aí, compartilha o vídeo. Mas é isso, cara, eu tô com alguns projetos aí, mais projetos, né? Eu tenho que parar de criar projetos novos e focar nos projetos que eu já tenho, né? Ou então criar projetos novos e focar nesses projetos novos, né? Porque a gente querer fazer muitas coisas ao mesmo tempo, a gente acaba não fazendo nada, né? Mas enfim, eu tô pra bolar um plantão do Mike aí, trazendo notícias diárias aí, assim como uns drops de comentário de coisas e tudo mais. Mas eu não sei, cara, eu gosto muito de cultura geek, né? Então eu queria fazer um podcast voltado à cultura geek, eu não sei, talvez role, talvez não, mas, cara, sinceramente eu não sei. Hoje em dia eu tô meio desanimado de YouTube, né? Porque são muitas exigências, né? Muita burocracia pra você, sei lá, ter uma coisa rentável aqui no YouTube. Aliás, eu alcancei as 1050 e poucas visualizações aqui no canal. Cara, eu fiquei feliz, porque eu não imaginei que mais de 1000 pessoas visitaram já, mais de mil pessoas viram o podcast aqui de alguma forma, ou ouviu um trecho, ou ouviu inteiro e tudo mais. E isso é um negócio legal, cara, porque isso daqui é um negócio meu, um negócio que é pessoal, um negócio que eu compartilho minha vida, minhas experiências aqui, a forma que eu penso, a forma que eu vejo a vida, a forma que eu desvejo a vida também, né? Mas enfim, o Spotify, cara, ele é uma plataforma legal para você trabalhar a questão do podcast, só que ainda não é rentável, né, cara? Então, mas enfim, eu vou pensar em alguma coisa e eu vou tentar trazer algum projeto aí mais pra frente. Mas é isso, se você chegou até aqui, um abraço, se cuida, não fica dando bola aí pro Covid, dando bola pro azar. E cara, tenta ser feliz. Tenta ser feliz, mas não deixe de pensar nas coisas negativas da vida. Não seja um negacionista com negativismo, tá ligado? Porque nem todo mundo precisa estar feliz o tempo todo. Mas é isso, meu querido ou minha querida. Um abraço e até a próxima.